do jogo aqui do Adelmo CSA Povão, né? Direto do carro. Dentro do carro são os melhores vídeos que ele manda aqui, né? Igual eu mandei lá direto da arquibancada. Mas que o Adelmo no carro é muito engraçado, é muito massa, velho. Mas vamos lá, vamos ver o que é que ele falou aí sobre esse jogo aí da equipe do CSA. Primeiramente, meus amigos, já manda aí o seu like aqui no nosso vídeo, importante demais. E se inscreve no canal, que é muito importante também pra gente seguir crescendo. E agora, vamos ver aí a opinião do Adelmo sobre o jogo desse sábado. Bora. Olá, Nação Azulina, CSA Povão aqui fazendo mais um vídeo aqui para vocês. Meus amigos, acabou agora, acabei de sair do Rei Pelé, 2-0 para o CRB, mais uma vitória por 2 gols, nos 2 confrontos, 2 derrotas para o nosso maior rival. E o CSA completa 5 anos com esse agora, que não vai para uma final do Campeonato Alagoano. A última vez foi em 2021. E isso, no meu modo de ver, é o reflexo de tudo que acontece fora do campo do CSA. O que acontece dentro de campo é o reflexo das coisas absurdas que acontecem fora do campo do CSA. Os bastidores do CSA. Perfeito. Nebulosos, sabe? O que aconteceu depois do período em que a Miriam renunciou foi uma coisa absurda. E aquilo está refletindo agora aqui. Sabe, a gente bateu a exaustão aqui naquele momento, porque eu sabia que o planejamento para 2026 estava todo comprometido com aquelas pessoas que estavam ali usurpando o poder do CSA, não querendo sair, não querendo largar o osso, e aquilo comprometeu muito o planejamento do CSA para esse ano. A crítica do Adelmo é muito mais em relação ao extracampo e não ao que aconteceu no jogo, né? Então ele tá focando muito mais nos bastidores aí do CSA, o que é justo, né? Justo demais. A gente meteu o pau o tempo inteiro no que fez ali o Ney Ferreira, né? A gente trouxe aqui sempre críticas ao Ney Ferreira. Inclusive, teve gente que veio falar que eu estava criticando o Ney Ferreira porque eu queria um cargo dentro do CSA e o Ney Ferreira me deixou de fora. Aí estavam dizendo que eu estava criticando ele por isso, né? Olha o nível da galera. Com certeza era um fake que chegou aqui só para querer descredibilizar a minha opinião, né? Mas olha o nível que chegou toda essa situação, velho. Ridículo, velho. Ridículo o que foi feito ali pela administração anterior, né? Após a Miriam renunciar, as pessoas tivessem convocado eleições legítimas dentro do clube, grupos como os que tinham interesse em assumir, com capacidade financeira, capacidade política e toda a estrutura para montar uma equipe forte, o CSA estaria em outro patamar nesse momento. Teria tempo suficiente para montar uma equipe com qualidade, sabe, com aporte financeiro que se imaginava colocar. Era o que eu tinha falado também. Como a gente estava falando sobre a renúncia ou a destituição da Miriam Monte ao final da Série C, né, que foi agosto, setembro era o mês para a gente ter a reformulação do clube, outubro, eleições, novembro, ter o time pronto e dezembro começar a pré-temporada. Era isso. Mas isso não foi feito, né? Isso foi feito totalmente de maneira atropelada. Mas não, aquelas pessoas são responsáveis por isso. Essas pessoas são responsáveis por isso. Aquelas pessoas que ainda estão dentro do CSA. Ainda estão dentro do CSA. Tá? E outra coisa, em determinados momentos, como aqueles, muita parte da nossa torcida negligenciou, silenciou. Eu e muitos aqui batemos muito naquele momento, porque eu sabia que todo o planejamento para 2026 estava se escoando, estava sendo jogado no ralo, pela simples ambição de quererem assumir o CSA
e quererem, Deus sabe fazer o que com o CSA. Conseguiram. E em determinado momento, muita parte da nossa torcida calou a boca, fechou como um zíper. E agora está aí a consequência também. Então o CSA só está nessa fase terrível por culpa daquelas pessoas que tentam fazer de tudo com o CSA, menos fazer o bem ao CSA, e muita parte da nossa torcida também que é negligente, que não cobra na hora que tem que cobrar. Não estou falando de violência, jamais, quem me conhece sabe que eu jamais solicitaria isso. O que eu estou dizendo é cobrar os direitos que o torcedor tem diante de uma sociedade como é o CSA. Numa associação, perdão. Associação sem fins lucrativos, né? Que é, na verdade, a maioria dos clubes aí do Brasil. Não é isso? Mas isso ele tem plena razão, meu irmão. Plena razão, o Adelmo tem. Como é o CSA. Todos nós, sócios torcedores e torcedores comuns, têm direito a exigir que as coisas andem corretas dentro do clube. E muita parte da nossa torcida abandonou, negligenciou, se absteve de cobrar. E agora está o resultado aí. Você sabe. Eu entendo uma boa parte da torcida também que estava totalmente desanimada. Mas o torcedor não pode deixar o negócio acontecer desse jeito, né, velho? E muitas vezes quando eu criticava, quando eu reclamava, a própria torcida dizia: deixa o homem trabalhar, deixa ele trabalhar, ele tá tirando a Miriam. E tipo, ele se escondeu muito em cima desse negócio aí de que tava batalhando contra a Miriam, que a Miriam destruiu o CSA. E muita gente da torcida comprou esse discurso de que a Miriam destruiu o CSA e ele tava atacando a Miriam. Então tinha muita gente que tava passando pano para o que ele estava destruindo do CSA, porque ele estava caçando a Miriam. Entendeu? Então, muita gente caiu no conto do larápio e o CSA tá pagando agora por isso. Montou um time, o Bonatelli não tem culpa de nada. O cara foi contratado... Bonatelli não tem culpa de nada. Nada. Pôde com o que tinha, com o que não tinha, melhor dizendo. Mas teve que montar um clube com essas características, sem jogadores de lado, jogador beirada de campo. Nós não temos jogadores nessa função. Os que temos são muito aquém, cara. Fora outras posições, apenas um lateral, enfim. Mas o nosso principal problema é o setor ofensivo. Homens de ataque não temos. E o time chegou nessas condições aí, aos trancos e barrancos, causou uma certa esperança mínima ainda na torcida, mas o fiasco estava pronto para acontecer e aconteceu para o nosso rival. 2 jogos e 2 derrotas. Não que o nosso rival esteja no nível altíssimo, um time maravilhoso. Deixa eles pensarem assim, o time deles é horrível. Nós é que somos muito piores. Nosso time é que é pior, sabe? Mas é isso, cara. O que acontece dentro do campo é exatamente reflexo de tudo o que acontece nos bastidores do CSA, que eu sei de muita coisa e às vezes não falo aqui, que é para não prejudicar, expondo mais ainda a situação do clube. A gente tenta levar as coisas de uma maneira para tentar ainda fazer o máximo com que esse clube consiga os seus objetivos. Perfeito. Às vezes a gente sabe de muita coisa, a gente fica sabendo de coisas de bastidores do CSA, mas que a gente sabe, pô, se eu meter isso aí num vídeo ou numa live, vai ser um fuzuê danado e vai ser pior para o CSA. Não vai ajudar em nada o clube. Então, a gente que tá aqui, velho, metendo a cara nas redes sociais, a gente tem que entender também o que é que a gente pode ou não falar. Porque, tipo, muita gente diz, meu compromisso é com a verdade. Não, meu compromisso é com o CSA. Peraí, calma. Eu não vou mentir também, mas se tiver alguma coisa que se eu falar aquilo vai prejudicar o CSA, eu não vou falar, porra. Eu tô errado? Não tô. Claro que eu não tô. Se eu falar vai prejudicar o meu time, então eu não falo, caralho. Então eu não falo. Mas também eu não vou mentir. Né? Também não vou mentir dizendo que, não aconteceu isso. Se aconteceu, eu não vou dizer. Então eu fico na minha aqui. Né? Não sou jornalista,
não sou dono de jornal, né? Não sou dono de emissora de televisão. Meu trabalho aqui é falar o que eu quero. Sempre disse, não sou jornalista, não sou... eu sou uma mídia alternativa individual. A minha opinião é a minha. Se eu tiver a minha opinião, eu vou falar. Mas eu falo o que eu quiser também, velho. Então, assim, tem muitas coisas que a gente sabe dos bastidores do CSA que a gente sabe. Eu, Adelmo, Paulo, o Evandro, todo mundo. Né? Se a gente botar isso na rede social, vai viralizar, vai dar merda e vai atrapalhar mais ainda o CSA. Então a gente não fala, pô. A gente não fala. Tá ligado? Então, o certo é exatamente esse. O cara que tá aqui de rede social, de mídia alternativa do CSA, tá sabendo de alguma coisa, vai ajudar o time? Fala. Vai prejudicar o time? Não fala. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que isso acontece. Certo? Então, é exatamente isso que a gente faz. O que eu faço aqui é pra ajudar o CSA, pra beneficiar o CSA. Se não for pra beneficiar o CSA, eu não vou fazer. Mas essas pessoas, e aquelas pessoas que fizeram o que fizeram no CSA, depois que a Miriam renunciou e ficaram lá sem querer sair, bagunçando todo o planejamento do clube, essas pessoas são responsáveis. Cadê botar a cara agora? Bota a cara aí, cara. Botem a cara, pô. Assumam a responsabilidade. Assumam a responsabilidade. É isso. Mais um ano fora de uma final do campeonato alagoano. E com a perspectiva, as piores perspectivas possíveis daqui para o final do ano. Hã? É isso. E enquanto a torcida do CSA não acordar de fato, eles vão estar sempre jogando o CSA na lama como fizeram agora. E quando o CSA esteve minimamente organizado, o CSA conseguiu todos os feitos possíveis. Em final de alagoano, nunca esteve fora de final de alagoano, cara. Conseguiu bater na Série A quando esteve minimamente organizado, sabe? Mas os abutres continuam dentro do CSA, roendo tudo que é possível. Enquanto isso, a torcida dorme em berço esplêndido. É isso que acontece no CSA e as consequências são essas que a gente está vendo aí dentro das competições. Eita. Calma aí, Bruno. Fala, nação azulina. Peraí. Não, era o vídeo do Adelmo que eu tava vendo, não era o meu vídeo. Então, a gente tá aí. A análise do Adelmo, ele acabou meio abruptamente ali. Não sei se foi sem querer ou não, mas enfim. Aí a análise do Adelmo, né? Concordo 100% com tudo que ele falou, né? E ainda incrementei algumas situações ali, mas enfim, o cara, ele foi buscar ali também uma origem da situação ruim que a gente tá vivendo agora, né? Ele fez uma análise mais generalista, uma análise mais completa da temporada, não só do jogo, né? E que eu acho que esse jogo pede também, né? Esse jogo pediu também, como eu já fiz aqui também na live. Mas muito boa também a análise aí do Adelmo. Tamo junto, Adelmo, brigadão pela análise aí, meu parceiro. Falou.